Olá, tudo bem? Vamos continuar lendo esse livro excelente, Educando Meninos, do James Dobson. Estamos indo agora para o 8º vídeo dessa série e estamos no 3º capítulo, na página 32, e o subtítulo é: Qual é então a diferença? Vamos voltar agora para as perguntas feitas no primeiro capítulo. O que faz os meninos agirem como agem? Que força interior os impele a oscilar à beira do desastre? E o que existe no temperamento masculino que leva os meninos a atentarem às leis da gravidade e ignorarem a voz do bom senso, aquela que diz: não faça isso, filho? Poderíamos também perguntar: por que os meninos tendem a ser competitivos, agressivos, afirmativos e a gostarem de carros, caminhões, armas e bolas? As respostas a cada uma dessas perguntas podem ser encontradas em 3 aspectos e processos físicos que operam internamente, como descritos a seguir. Fique comigo agora, porque a informação técnica fornecida pode não fazer vibrar o seu coração, mas é muito importante para a sua compreensão dos meninos. O primeiro fator a ser considerado é o hormônio testosterona, em grande parte responsável pela virilidade, embora quantidades menores dele ocorram nos corpos das meninas e mulheres. Ele aparece 6 ou 7 semanas depois da concepção, quando todos os embriões são tecnicamente femininos. E quando uma dramática injeção de testosterona ocorre naqueles que herdam um cromossomo Y ou masculino, ele começa a masculinizar seus pequeninos corpos e os transforma em meninos. Num sentido real, esse banho hormonal, como é algumas vezes chamado, na verdade danifica o cérebro em forma de nós e altera de vários modos a sua estrutura. Até a sua cor muda. O corpo caloso, que é o cordão de fibras nervosas que liga os 2 hemisférios, fica menos eficiente. Isso limita o número de transmissões elétricas que podem ir de um lado do cérebro para o outro, e isso terá implicações vitais. Mais tarde, o homem terá de refletir mais tempo sobre aquilo em que crê, especialmente sobre algo com um componente emocional. Ele pode nunca vir a compreender isso plenamente. A mulher, por outro lado, será tipicamente capaz de acessar sua experiência anterior de ambos os hemisférios e discernir quase instantaneamente como se sente a respeito dela. Outra consequência dessa inundação de testosterona no período pré-natal é a localização do desenvolvimento da língua. No homem destro, ela fica quase sempre isolada no hemisfério esquerdo do cérebro. Na mulher, é mais bem distribuída de ambos os lados. Por esta razão, ela será provavelmente mais articulada do que ele desde a tenra infância. Aprendi isso da maneira mais difícil. Tive um derrame em 1998, resultado de um pequeno coágulo de sangue que ficou preso ao lóbulo temporal esquerdo acima da minha orelha. Ele interferiu totalmente na minha capacidade de falar, escrever ou até pedir um copo de água. O neurologista disse que eu perdera o que é chamado de córtex da eloquência, ou a área do cérebro responsável pelo pensamento complexo e criativo. Graças à oração, alguns médicos maravilhosos e um remédio milagroso chamado TPA, recobrei-me quase inteiramente em 24 horas. Se o derrame tivesse ocorrido antes de o TPA ter sido descoberto, alguns anos antes, eu provavelmente teria sido sentenciado a um mundo de silêncio, pelo menos até ter me submetido à terapia intensa da fala. Meu ponto é que minha capacidade de falar está obviamente localizada nessa pequena seção do cérebro esquerdo. Uma mulher com o mesmo distúrbio, entretanto, poderia ter retido alguma proficiência verbal.
Em vista das funções cerebrais mais difusas, as mulheres retêm melhor do que os homens a compreensão da fala depois de um derrame e pode ser demonstrado que no futuro próximo elas vão preservar a capacidade motora da fala após o derrame pela mesma razão. A vida não é nada justa. O impacto da testosterona terá muitas outras influências profundas sobre a mente e o corpo do rapazinho em desenvolvimento. De fato, ela vai afetar cada um de seus pensamentos e atos pelo resto da vida. Outra inundação de testosterona vai ocorrer no início da puberdade e o transformará de menino em homem. Depois da puberdade, a testosterona nos homens é 15 vezes maior do que nas mulheres, e o estrogênio nas mulheres é de 8 a 10 vezes maior do que nos homens. Essa segunda explosão hormonal é a principal responsável pelo súbito aparecimento de pelos faciais e púbicos, voz esganiçadas, espinhas no rosto, músculos maiores, despertar sexual e, eventualmente, outras características da masculinidade adulta. Essas substâncias poderosas, referentes não só à testosterona, como também ao hormônio feminino estrogênio, são responsáveis por pelo menos parte do comportamento estranho que enlouquece os pais. Elas explicam por que um menino ou menina feliz e prestativo de 12 anos pode transformar-se subitamente em um adolescente emburrado e deprimido aos 13. A química humana parece perder o rumo durante algum tempo. Existe uma tendência por parte dos pais de se desesperar durante esse período porque tudo o que tentaram ensinar parece não ter dado certo. Autodisciplina, limpeza, respeito pelas autoridades, ética do trabalho e até a cortesia comum podem parecer causas perdidas por vários anos. Mas dias melhores estão por vir. Os mecanismos que incendeiam os garotos vão eventualmente esfriar. É por esse motivo que recomendo que não se apresse em buscar a pessoa em que seu filho vai tornar-se. É por essa razão também que acredito que os pais devem procurar apenas ajudá-los a atravessar essa fase, em vez de tentar corrigir tudo o que os incomoda como pais. O fluxo de hormônios durante o período pré-natal e, novamente, no início da adolescência pode não ser um conceito novo para você. O que é geralmente menos compreendido é que no motor masculino e num grau menor, a fisiologia feminina continuam a ser abastecidos pela testosterona durante a vida inteira. Veja como isso foi descrito no artigo fascinante escrito por Andrew Sullivan e publicado no New York Times. O hormônio dele. A testosterona, T, está claramente associada nos homens e nas mulheres com o domínio psicológico, a fisicalidade confiante e autoestima elevada. Nos ambientes mais competitivos, especialmente os físicos, a pessoa com mais testosterona vence. Coloque 2 homens quaisquer juntos num aposento e o que tem mais testosterona tenderá a dominar a interação. As mulheres que trabalham têm níveis mais altos de testosterona do que as que ficam em casa, e as filhas de mulheres que trabalham têm níveis mais altos de testosterona do que as donas de casa. Um estudo realizado em 1996 descobriu que nos casais lésbicos em que um dos parceiros assume o papel de homem ou sapatão e o outro assume o papel de mulher ou fêmea, a mulher sapatão tem níveis mais altos de testosterona do que a fêmea. Nos testes médicos da Marinha, os estudantes da Academia Naval apresentam níveis mais elevados de testosterona do que os calouros. Os atores tendem a ter mais testosterona do que os ministros, segundo o estudo de 1990. Entre 700 presos do sexo masculino num estudo de 1995,
Os com níveis de testosterona mais elevados tendiam a ser os que entravam em mais problemas com as autoridades prisionais e que se envolviam em atos de violência não provocada. Isso se aplica tanto às mulheres como aos homens, segundo um estudo de 1997, de 87 internas numa prisão de segurança máxima. Embora os níveis altos de testosterona estejam, no geral, em correlação com o domínio nos relacionamentos interpessoais, isso não garante mais poder social. Os níveis de testosterona são, por exemplo, mais elevados entre os empregados de colarinho azul, operários, do que entre os de colarinho branco, funcionários administrativos. Segundo o estudo de mais de 4.000 exemplares conduzido em 1992. Um estudo de 1998 descobriu que os advogados de acusação, com o seu costume de combater, entrar em conflito e áreas superiores, têm níveis mais altos de testosterona do que os demais jurisconsultos. É até possível dizer que quem ganhou uma partida de tênis não por assistir ao jogo, mas por monitorar amostras de saliva com testosterona durante a partida inteira. Os vencedores de qualquer jogo vê sua produção de testosterona subir. O perdedor a vê cair. O vencedor experimenta um surto de testosterona pós-jogo, enquanto o perdedor assiste um colapso. Isso é verdade até para os que assistem a jogos esportivos. Um estudo de 1998 descobriu que os fãs que apoiavam o lado vencedor num jogo de basquete da faculdade e num jogo de futebol americano viram subir seus níveis de testosterona. Os fãs que torciam pelos times perdedores nos dois jogos viram seus níveis caírem. Ao que tudo indica, existe algo como uma testosterona vicária. Então, essa é a conclusão. A testosterona é um facilitador do risco físico, criminal e pessoal. Sem a influência da testosterona, pode parecer que o custo deste risco excede em muitos benefícios. Mas com a testosterona comandando o cérebro, a precaução é atirada ao vento. A influência da testosterona pode não levar sempre ao confronto físico aberto. Em homens com muitas opções, ela pode influenciar a decisão de investir dinheiro num empreendimento duvidoso, manter um caso sexual pouco recomendável ou contar uma clamorosa mentira. Na ocasião, todas essas decisões podem fazer algum tipo de senso testosteronado. Essas conclusões foram extraídas de vários estudos científicos, embora alguns deles devam ser considerados preliminares. Há muito ainda a ser aprendido em relação à química do cérebro. Não existem dúvidas, porém, de que há um elo entre os hormônios e o comportamento humano. A testosterona, em particular, lidera o interesse masculino na corrida de carros, futebol profissional, hóquei, basquete, luta livre, caçadas, pescaria, iatismo, alpinismo, armas de fogo, pugilismo, karatê e etc. Muitas mulheres também apreciam essas atividades, mas um número muito menor delas se preocupa com elas ou é obcecada por elas. A testosterona claramente desempenha um papel no fato de que a vasta maioria dos crimes violentos são cometidos por homens e que as prisões são ocupadas por um número vastamente desproporcional de indivíduos do sexo masculino. Até mesmo na antiguidade já era sabido que certos comportamentos indesejáveis dos homens estavam de alguma forma ligados aos testículos. Os escravos e prisioneiros da guerra do sexo masculino eram transformados em eunucos pela castração. Isso era feito para que perdessem o interesse sexual nas mulheres da realeza e para que tivessem menos probabilidade de agir com violência na corte do rei. Funcionava. Fazemos a mesma coisa hoje com cavalos, touros, carneiros e outros animais machos domesticados. Seu comportamento agressivo diminui quando o fluxo de testosterona é interrompido. Quando os níveis são altos,
como durante a época de acasalamento, os machos costumam envolver-se em lutas ferozes e algumas vezes mortais. Nos humanos, a testosterona é responsável, pelo menos em parte, pelo que poderia ser chamado de predomínio social. Greg Johnson escreveu: entre as 250 culturas estudadas pelos antropólogos, os machos dominam em quase todas. Os homens são quase sempre os que estabelecem as regras. São os caçadores, construtores, inventores de armas, trabalhadores em metal, madeira ou em pedras. As mulheres são principalmente as que cuidam dos afazeres domésticos e as mais envolvidas na criação dos filhos. Suas atividades se concentram na manutenção e cuidado da casa e da família. Elas se dedicam mais vezes à fabricação de louças de barro, cestos, roupas e cobertores. Recolhem madeira, fazem conservas e preparam alimentos, transportam lenha e água. Colhem e moem cereais. Os dados apontam para predeterminantes biológicos de comportamento relacionados com o gênero. Esta predeterminação biológica continua ativa nas nações sofisticadas e modernas? A evidência indica que sim. Depois de 30 anos de influência feminista e programas de ação afirmativa, só existem hoje 7 funcionárias executivas em cargos de chefia entre as empresas da Fortune 500 nos Estados Unidos. É verdade, 493 são homens. Dentre os 100 senadores norte-americanos, só 11 são mulheres. Os Estados Unidos tiveram 43 presidentes, todos eles homens. A Organização Nacional de Mulheres salientou essas discrepâncias para provar o patriarcado e a discriminação que prevalecem na cultura. A explicação mais provável, todavia, é bioquímica e anatômica. Os homens em cujo corpo o fluxo de testosterona é 10 a 20 vezes maior que nas mulheres, têm mais probabilidade de buscar riqueza, poder, fama e posição, em vista de serem impelidos nessa direção por forças internas. As mulheres, por outro lado, preferem ter filhos, o que as tira da corrida competitiva por algum tempo. Há exceções, é claro, mas as tendências óbvias são difíceis de negar. As influências hormonais não só motivam o impulso pelo poder nos humanos, elas também causam impacto sobre nosso relacionamento mútuo. Quando vários homens se reúnem em um local de tiro ao pombo, eles tendem a se concentrar em atingir o alvo seguinte. Brincam e conversam entre si, mas ganhar é o objetivo. As mulheres, em contraste, tendem a rir e aplaudir com entusiasmo os acertos umas das outras. Elas estão mais interessadas em relacionamentos do que em vencer. Essa diferença é vista em diversos ambientes. Considerem a maior rivalidade no tênis profissional feminino na década de 1980, que em 80 ocasiões colocou Chris Evert diante de Martina Navratilova. Veja como Martina descreveu sua amizade naquela época. Sempre tivemos muito respeito em relação às vitórias da outra, e tristeza. Depois de uma partida, eu ia até ela e a consolava. Outras vezes, era ela quem me consolava, ou me deixava um bilhete, ou eu lhe enviava um bilhete. Você sabe, só sinto muito, ou outra coisa qualquer. Tenho certeza de que vai ganhar da próxima vez. Nós os deixávamos nas nossas bolsas no vestiário. De vez em quando oferecíamos champanhe uma à outra. Era tudo muito civilizado. Compare essa civilidade com a relação entre Jimmy Connors e John McEnroe durante os anos em que estiveram ao sol. John escreveu isso sobre as suas tiradas nas laterais das quadras em seu livro Playing with Passion. Eu ficava eventualmente tão enfurecido que acreditava realmente estar fazendo a coisa certa.
Mais tarde tornou-se quase um vício, como não conseguir deixar de fumar. Acho que as pessoas estavam do meu lado. Sou um sujeito honesto e não um impostor. Quando estamos na quadra e faz 40 graus lá fora e o indivíduo está lançando bolas a 160 km por hora, no calor do momento você diz coisas diferentes dos que diria quando se acalma mais tarde. Em meu primeiro torneio de Wimbledon, quando cheguei às semifinais e joguei com um time, Connors, ficava aborrecido só de estar no mesmo vestiário e pensar que me venceria. Se olhares pudessem matar, eu estaria estendido no chão. Compreendi que há um jogo antes de chegar à quadra. Falar com a imprensa era algumas vezes mais difícil do que jogar. Naquela época, Jimmy me intimidava. Mais tarde, porém, quando venci minha primeira grande partida, percebi que ou os jogadores eram muito piores do que eu pensava, ou eu é que era muito melhor. Você pode imaginar John deixando um bilhete na mala de Jimmy dizendo: "Sinto muito que você perdeu. Tenho a certeza de que vai pegar-me da próxima vez?" De jeito nenhum. A competição para eles não era apenas uma partida de tênis, era uma luta de titãs num campo de batalha. Nem todos os atletas do sexo masculino são tão explosivos quanto Connors e McEnroe. E algumas mulheres podem ser também bastante mal criadas na quadra. Mas o impulso competitivo dos atletas do sexo masculino tem mais probabilidade de manifestar-se na forma de confrontos. Eu costumava jogar basquete com um ex-jogador do time da All-American, que é uma das pessoas mais agradáveis que conheço. Ele lhe daria literalmente a camisa que usava, mas ao entrar na quadra, tornava-se mesquinho. Humilhava você caso fosse possível, e geralmente era. Eu costumava provocá-lo por causa do fino verniz de civilização, que desaparecia quando estava no calor da disputa. Com certeza, havia grandes doses de testosterona e adrenalina correndo em suas veias masculinas. E sobre os meninos? Se o hormônio masculino pode ter esse tipo de influência em homens adultos, como ele afeta o comportamento dos jovenzinhos? Do mesmo modo, a maioria dos especialistas acredita que a tendência dos meninos para correr riscos, ser mais afirmativo, brigar, competir, discutir, vangloriar-se e brilhar em certas habilidades, tais como solução de problemas matemáticos e ciências, está diretamente ligado à maneira como o cérebro é formado e à presença da testosterona. Isso pode explicar por que os meninos têm formigas nas calças quando estão na sala de aula e por que as professoras o chamam de bicho carpinteiro. O problema é que os meninos são ensinados num ritmo tal que se torna difícil para eles ajustar-se. A testosterona também explica o desejo precoce dos meninos de serem mais fortes, o mais valente, o melhor atirador do grupo. Foi assim que Deus os fez. Serotonina. Vamos examinar brevemente outro hormônio que afeta o comportamento humano. Seu nome é serotonina e carrega informação de uma célula nervosa para outra, sendo por esse motivo também chamada de neurotransmissor. O propósito da serotonina é apaziguar ou aliviar as emoções e ajudar o indivíduo a controlar seu comportamento impulsivo. Ela facilita também o bom senso. Estudos em macacos na floresta revelam que os com baixos níveis de serotonina tinham mais probabilidade de dar saltos perigosos de galho em galho. Parecem muito com os homens, não é? Os ratos com níveis inadequados de serotonina tendiam a ser mais agressivos e violentos. Os estudos da coluna espinhal de assassinos indicam que muitos deles têm níveis baixos desse hormônio, assim como os incendiários e os de temperamento irascível. A depressão e as tendências suicidas estão relacionadas com a insuficiência de serotonina.
Se a testosterona é o combustível que faz funcionar o cérebro, a serotonina reduz a velocidade e ajuda a pessoa a dirigir. E você, já adivinhou? As mulheres possuem tipicamente mais dela do que os homens. No próximo áudio, nós vamos continuar lendo. Estamos na página 39, ainda no capítulo 3. E a próxima, nós vamos falar sobre a amigdala. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E até o próximo áudio desse livro maravilhoso. Que você possa curtir, compartilhar. Se você ainda não viu os outros, o começo do livro, que você possa então voltar e assistir. Deus abençoe, até mais.